Graças a Deus, igreja, tudo bem? Fico feliz de estar aqui na primeira aula pós-encontro para vocês e que o tema da nossa aula será Conheça o segredo que transformará a sua vida. Então que você possa dar uma pausa aí neste vídeo, que você possa pegar o seu caderno, sua caneta e a sua Bíblia, para que você possa fazer as anotações que vocês pegarem como referência, amém? Bem, antes de tudo nós vamos pedir para que vocês possam fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração para que nós possamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus eterno Pai, nós te apresentamos aqui para esta aula e que o Senhor venha falar profundamente com cada um dos teus filhos, que os ensinamentos dessa aula, Pai, eles possam levar para a sua vida e que eles possam andar em linhas retas, Pai, conforme a tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, façam com que eles venham viver intensamente, Pai, que eles venham ter sede a cada dia a mais e mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. O nosso primeiro tópico da nossa aula precisamos nos relacionar de maneira pessoal com Deus. De que forma nós possamos nos relacionar de uma forma que seja pessoal? Assim como na Bíblia existe um personagem que foi o profeta Daniel, no qual ele soube que o rei Dário tinha feito um decreto lá, no qual eles não poderiam orar para o seu Deus, mas mesmo assim ele não abriu mão disso, ele não quis com que nada pudesse roubar esse momento com Deus, e assim ele fez lá em Daniel 6:10, se você possa abrir a Bíblia de vocês, lá se fala que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Por causa dessa sua devoção, Daniel ele foi jogado à cova dos leões, como se fala lá em Daniel 6:16. Mas mesmo assim, ele continuou e o Senhor lhe deu a vitória, que é o que fala lá em Daniel 6 do versículo 20 ao 22. E quando nós vamos falar com Deus, nós temos que entender que nós devemos falar com Deus sempre com alegria. Porque quando nós falamos com o nosso Pai, nós temos a alegria de estarmos falando com Ele. Em nenhum momento nós devemos demonstrar tristeza. Quando nós falamos com o Senhor, a alegria que nós iremos ter ali é por simplesmente estar na sua presença. Deus é tão grande que o sábio Salomão, lá em 1 Reis 8:27, fala que eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter. Que nós possamos entender que o tamanho de Deus, ele não cabe no universo, e nós, à frente do Senhor, nós somos minúsculos, mas mesmo assim, o Senhor, ele está ali, ele quer falar conosco, ele quer que nós possamos abrir o nosso coração para ele, que nós possamos falar verdadeiramente com ele. Lá no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz: mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. É maravilhoso e impressionante que Deus deseja sempre nos ouvir. Você já viveu uma experiência e não ser correspondido? Muitas vezes o Senhor, ele faz a experiência contigo de querer estar próximo a ti, mas ele não é correspondido, porque muitas vezes nós deixamos de estar em seus ensinamentos para querermos satisfazer as nossas vontades, satisfazer a vontade da carne. E quantas vezes o Senhor, ele não vai ser correspondido por você, por mim? Quantas vezes nós somos dessa forma, que o Senhor, ele faz algo e a gente muitas vezes ignora, muitas vezes sem conhecimento, a gente acaba passando despercebido. E quando nós tratamos desse assunto, quando nós falamos desse tema, precisamos nos relacionar de maneira pessoal com Deus, é que nós precisamos falar com Deus, mas também nós precisamos ouvir. E como que nós podemos falar com Deus? Através da oração. A oração, nós vamos estar sempre falando com Deus. E quando que nós vamos ouvir Deus?
Quando nós fizermos a prática da leitura, quando nós fazemos a prática da leitura do Senhor, a Bíblia, quando nós lermos ela, nós estaremos ouvindo o Senhor vai estar falando conosco através dela. Amém? Nosso próximo tema, nós falamos sobre escutando a Deus. Um relacionamento nada é mais do que conhecer a outra pessoa, compartilhar tempo com ela, compartilhar experiências com ela. E aí eu te pergunto, você tem compartilhado o seu tempo com Deus? Você tem se abrido o seu coração com Deus? Você tem falado o que acontece na sua vida com Deus? Quando nós iniciamos um relacionamento, não é somente nós sabermos sobre alguém, mas sabermos e conhecê-lo. É muito fácil você apenas saber o que falaram de alguém, mas não conhecer aquela pessoa. Da mesma forma, é quando oramos, quando falamos com Deus. Nós temos nossas experiências que nós temos que compartilhar com Deus. E quando nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, quando nós vamos fazer a leitura da Bíblia, o Senhor vai falar conosco e o Senhor vai nos dar a resposta. Porque a Bíblia, ela não é um livro feito pelo homem, que o homem criou da cabeça dele, que foi algo que ele imaginou, as fantasias do mundo. Não. A Bíblia ela foi escrita ao longo de 1.600 anos por mais de 40 pessoas diferentes. E a sua palavra unificada, ela se mantém vigente ao longo da história da humanidade. Lá em 1 Pedro 1:25, fala: a palavra do Senhor permanece para sempre. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, habilitado para toda a sua obra. A Bíblia nos ensina nesse momento aqui, em 4 palavras que assim, definem essa passagem, que ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela instrui. Ela ensina para que nos permita que o Senhor conheça o nosso coração e possamos andar conforme os seus mandamentos. E também ela nos repreende quando ela faz com que nós possamos nos enxergar aonde existe a desordem na nossa vida e que a gente possa fazer com a correção através disso. E ela nos corrige e nos mostra onde que está o mal e como deveríamos fazer para mudar este rumo. E ela nos instrui, porque ela guia-nos com as decisões corretas em nossas atividades cotidianas. Atitudes corretas que devemos sempre fazer quando estamos seguindo a palavra, que é prestar atenção à voz de Deus. Quando alguém vier ministrar a palavra do Senhor, seja numa célula, seja no meio de uma rua, que alguém estiver ministrando a palavra, seja no culto, que você possa prestar atenção na palavra do Senhor, porque em 1 Reis 8:27 fala: aquele que conhece a perfeição de todas as coisas, incluindo o mais profundo do nosso coração, seria uma loucura não prestar atenção ao que ele tem para nos dizer. Outra atitude correta, segundo a palavra, é obedecê-la. Conforme a palavra de Deus, lá em Lucas 6:46, Jesus compara o que ouve a palavra e ignora como um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia, que se a tempestade vier, vai derrubá-la. Ela não vai se manter firme, ela não vai estar ali em pé, ela vai cair. Porque tudo aquilo que vai nos tendenciar a cair, nós devemos se afastar. Mas nós devemos construir a nossa casa na rocha, porque vai vir a tempestade, vai vir o que for, vai bater, mas não vai cair, ela vai permanecer em pé. E nós devemos também, como uma atitude correta de cristãos, comunicar a mensagem a outros, porque hoje o mundo é notável no mundo hoje a necessidade das pessoas ouvirem a palavra, porque o único caminho que nós vemos é Jesus Cristo. E isso nós devemos fazer. Se nós recebemos essa palavra, que também nós possamos transmitir ela, que nós não possamos ficar somente para nós. Que hoje você possa pegar a sua caneta, o seu papel aí, e escrever nele, anotar os mandamentos que marcou você aqui. Que você também possa anotar as promessas que o Senhor tem feito na sua vida. Que você venha colocar neste papel.
Aí eu venho a te perguntar, você tem obedecido esses mandamentos que você colocou? As promessas que você anotou aí, elas são incondicionais. Ela vai depender das suas atitudes, do que você tem feito. Se você realmente tem vivido a palavra do Senhor, se você tem levado ela para dentro da sua casa, se você tem ministrado a palavra do que você recebeu para alguém, porque hoje nós devemos entender que nós devemos levar a palavra a alguém, assim como um dia alguém levou essa palavra para você, que ela pagou um preço por você, para você estar lá naquele encontro, e ela esteve lá para lhe servir, para entender que o amor de Deus, ele é maior do que todas as coisas. O nosso próximo tópico é escutando a Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como um bebê recém-nascido, ele precisa de leite para se alimentar, o bebê espiritual, ele precisa se nutrir da palavra de Deus. Como nós podemos nos nutrir da palavra de Deus? Quando nós começamos a buscar, quando nós possamos começar a ler a Bíblia todos os dias da nossa vida, que todos os dias nós possamos buscar intensamente, que nós possamos fazer isso um hábito na nossa vida, que todos os dias o Senhor, ele vai estar falando contigo, porque como foi falado lá na aula anterior, para nós falamos com Deus através de oração, mas o Senhor vai falar conosco através da tua palavra. E a Bíblia Sagrada é esse elo que vai fazer isso contigo. Assim como o corpo ele precisa se alimentar, o Espírito também ele tem essa necessidade de alimentar-se da palavra de Deus para que se possa manter vivo. Porque isso, se você não faz com que isso venha acontecer na sua vida, você vai fazer com que a palavra, quando você quiser olhar para ela, você vai sentir cansaço, você vai sentir fadiga. E a palavra de Deus, ela tem que ser prazerosa quando nós estamos com o Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor vai fazer com que nós tenhamos sede. Sede de ler a tua palavra, sede de pregar o Evangelho. E assim nós vamos fazer. Quando nós estamos escutando Deus, da mesma forma que nós escutamos, nós vamos falar dele para alguém. Porque a partir do momento que eu tenho prazer em falar com o Senhor, eu também terei prazer em falar dele. Mas quando eu vou buscar falar com o Senhor, eu preciso fazer com que eu esteja em um local tranquilo, para que nada possa vir me interromper. Porque muitas vezes a gente está em um local que não é propício para a gente estar ali, porque a todo momento alguém vai chegar para nos interromper. Então, se você possa procurar o seu local para fazer o seu devocional, que você possa também, nesse momento que você for falar com Deus, que você possa ter um caderno de anotações. Para quê? Para que aqueles versículos, aqueles trechos na Bíblia que lhe marcam, que você possa fazer a anotação. E com isso também você possa colocar o que o Senhor falou com você através daquele capítulo, daquele versículo. Então que nós possamos trabalhar dessa forma. E porque também nós temos que ter uma meta de leitura na Bíblia. Existem muitos planos de leitura. Esses planos vão fazer com que você venha completar a leitura bíblica por inteiro em um ano. Existem alguns planos de leitura que são em tempos mais reduzidos, mas que o Senhor ele trabalhe nisso com você. Quanto mais você buscar, o Senhor ele vai fazer coisas sobrenaturais dentro da sua casa, dentro da tua vida, no teu ministério. Amém? Que você possa escrever 2 passagens que você tem ali nessa última semana, que lhe chamou a atenção, e que você possa descrever e como aplicar isso na sua vida. E outra atividade que eu tenho para passar para você é que você venha aplicar no seu cotidiano a seguinte passagem, que está escrita lá em Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o princípio do mandamento. Então, que essa lição que você possa levar para o seu cotidiano e que você possa
testemunhar o que o Senhor vai fazer na tua vida. Nosso próximo tópico fala falando com Deus. O Senhor, Ele nunca ensinou os seus discípulos de como pregar, mas como orar. Como foi falado lá no primeiro tópico, que se fala que nós falamos com Deus quando nós estamos em oração. Então, começando a orar alegremente com ações de graça. Lá em Salmos 100, versículo 2 ao 4, fala: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nada pode mais produzir alegria em nosso coração do que estar na presença do nosso Deus. Imagina só o quão é gratificante nós estarmos na presença do Senhor, o quão Ele é bom conosco. Quantas coisas maravilhosas o Senhor Ele tem feito na sua vida. Desde o dia que você entrou naquele encontro, de lá até aqui, quantas coisas Ele já tem te proporcionado para mostrar o amor que Ele tem por ti. A única coisa que nós devemos fazer com o Senhor é uma palavra chamada gratidão, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, que Ele tem nos livrado de tantas coisas más que muitas vezes o inimigo ele quer armar uma cilada para ti. Um certo homem chamado Dr. Norman Vincent Peale, enquanto aconselhava um homem amargurado, lhe disse: levante-se e caminhe por esta sala e mencione tudo que ele tem produzido em entusiasmo. Este homem deu algumas voltas e ao final disse: não vejo nada. Tenho certeza que estar míope. O que são essas duas coisas sobre as quais você caminha? Oh, claro, são os meus pés. Como se sentiria se tivesse um ou nenhum? Então, muitas vezes nós somos ingratos quando nós começamos a murmurar na nossa vida, quando nós se lamentamos por algo que não existe, que o Senhor Ele tem te proporcionado algo tão maravilhoso, mas você não enxerga. O Senhor Ele tem feito o cuidado contigo. Vou falar um pequeno testemunho que aconteceu comigo neste encontro, no encontro que você fez. Após eu terminar minha ministração, que o Senhor colocou eu lá para ministrar, uma pessoa me procurou e falou um testemunho para mim, veio me pedir perdão por algo que tinha acontecido, que há 1 ano atrás o Senhor tinha me dado um livramento, que Ele iria fazer um assalto com mais 3 pessoas que estavam armadas, mas para a honra e para a glória do Senhor, eu simplesmente não percebi, só fiz entrar dentro do carro com minha família e fui embora. E nesse momento, quando Ele falou isso comigo, eu vi o quão o Senhor é bom de me guardar. Ele me guardou ao ponto nem sequer de eu perceber aquela ação que o maligno queria fazer. E isso fez com que eu pudesse agradecer ao Senhor, porque aquilo dali é o agir de Deus. O Senhor cuida dos seus. Amém? O nosso próximo tópico fala falando com Deus, a parte 2. Lembrar e confessar são as coisas ao qual devemos estar agradecidos a Deus. Porque isso é apenas a ponta do iceberg. Quando nós agradecemos a Deus todos os dias por tudo que o Senhor tem nos feito, o Senhor vai fazer com que grandes coisas venham a acontecer. Em Salmos 16, versículo 11, o salmista diz: na tua presença há plenitude de alegria, e a tua destra delícias perpetuamente. Diante de toda a minha caminhada cristã, eu pude me relacionar com Deus de maneira pessoal, de podermos amarmos todas aquelas pessoas que estão próximo a nós, e também daquelas que não estão. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: porque há um só Deus, em um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você se dirigir a Deus, deve-se fazê-lo em nome de Jesus. Ao fazê-lo isso, será uma ponte de comunicação entre você e o Senhor.
As Escrituras nos ensinam que devemos dirigir nossas orações ao Pai, mas em nome de Jesus, assim como se fala lá em João, capítulo 14, versículo 13 ao 14, que diz: em tudo quando perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdisse alguma coisa com o meu nome, eu o farei. A sua oração, ela pode ser: Senhor, eu venho a Ti em nome de Jesus, e que você possa nesse momento falar das suas necessidades. Senhor, que o Senhor venha me guardar, que o Senhor venha me afastar de todo e qualquer mal, que o Senhor venha fazer com que todas aquelas tuas fraquezas você venha declarar ali, para que o Senhor, Ele venha te guardar a respeito disso, e que você possa confiar a tua graça divina nele, que você pode ter certeza, se você confiar a graça divina no Senhor, você vai obter ela. O Senhor vai estar ali, Ele vai ouvir a tua oração. O Senhor, Ele é dono de tudo. O Senhor, Ele é generoso. Os recursos que o Senhor tem são ilimitados. A sua bondade e os seus favores, você pode começar a desfrutar de todas as bênçãos que Ele reservou para você. A nossa atividade a nossa atividade deste tema, que você possa pegar o seu caderno e a sua caneta e anotar qual é a diferença em falar com alguém desconhecido e falar como sendo o seu filho. Quando você fala com um desconhecido, a palavra já diz, né? Desconhecido, você não sabe o que realmente tem ali, você desconhece. Já o seu filho não, você conhece ele em todos os momentos, desde o primeiro dia que ele nasceu até naquele dia que ele está ali contigo. Então, você já conhece. Que agora você possa fazer uma lista de 3 coisas que você precisa que sejam supridas na sua semana. E a segunda atividade deste tema é que você possa fazer uma lista de 3 coisas que você precisa que essas 3 coisas elas sejam supridas durante a semana. E que você venha anotar ao lado dela a data quando essa necessidade sua ela foi suprida. Nosso próximo tema é o devocional. Devocional é um encontro com Deus. Assim como você fez um encontro durante 3 dias lá no sítio que você teve lá, que você teve face a face com Deus, que você venha fazer ele na sua casa todos os dias, quando você começa a tirar um tempo seu para falar com Deus. Que você venha abrir o seu coração, que você venha escutá-lo através da palavra, mas que você possa sempre fazer isso em prática. Que não somente você faça a leitura, mas que você receba aquela palavra e que você venha vivê-la. Amém? E uma sugestão para se você fazer o seu devocional é que você procure sempre um lugar privado e tranquilo, porque isso é possível. É melhor para que você não possa vir ser atrapalhado, que você venha ser interrompido, que você não saia da dimensão que você esteja. Que você defina um horário e um tempo para você fazer o seu devocional. Se eu vou fazer ele de 1 hora, que você faça isso todos os dias. Se você vai fazer de 30 minutos, que você faça isso todos os dias. Mas que você não deixe com que isso venha a ser quebrado. Com que você venha fazer com que isso vai chegar ao ponto de você não mais apenas estar no controle remoto, mas que você já torne isso um hábito na sua vida. Assim como você tem o hábito de chegar no horário do almoço, você ir comer, que você também vai ter o hábito de chegar para ir comer a palavra, você vai comer, você vai se alimentar dela. E que você sempre tenha a Bíblia à mão. Que quando você estiver falando com Deus, o Senhor ele vai falar contigo e muitas vezes vai aparecer uma referência para ti aí que você vai lá buscar. Vou já saber o que é que o Senhor está falando comigo. Você vai abrir lá e vai estar lá uma resposta de Deus na sua vida. E que você possa também, nesse seu devocional, você fazer suas petições. Que você tenha objetivos na sua vida. Que você possa colocar ali: Senhor, essa semana aqui eu quero que as portas venham se abrir, que eu possa vir a falar com meu irmão. Se tem alguém que está te prendendo, que você não conseguiu perdoar, que você vá coloque aqui na petição que o Senhor vai fazer algo com que você possa ser liberto disso. Então que você possa sempre ter essas anotações de petição, porque quando você for conquistando, você vai ir riscando ali até para você fazer o seu testemunho. Amém? Nosso próximo tópico fala do livro de sonhos,
que esse livro de sonhos nós possamos levar de uma forma que a gente possa seguir a vida em Cristo, mas com objetivos. Que a gente possa estar sempre almejando algo, que nós nunca possamos estar numa vida sem propósitos. Que hoje nós possamos entender aqui que o livro de sonhos, que a gente possa começar a procurar os nossos sonhos e colocar num papel. Se você é casado, senta com sua esposa, pega ali e vamos colocar você vai colocar com sua esposa todos os sonhos que vocês desejam ter, que vocês almejam no ano de 2020, que vocês almejam até o final do ano, que após o encontro, que você que é casado, que fez o encontro, eu creio que sua esposa também fez, que vocês possam sentar e fazer esse livro dos sonhos. E você que é solteiro também, que você possa sentar e colocar todos os seus projetos ali. Se é para eu passar na universidade, eu irei colocar. Se eu almejo conquistar um transporte, que você coloque ali, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Mas a cada momento que você fizer isso, que você faça com propósito os seus sonhos. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Nossas petições, os nossos pedidos, o Senhor, Ele vai fazer com que nós possamos alcançá-los. Porém, nós temos que ser fiel a Ele. Nós temos que estar ali com a fidelidade com Ele. Que nós não possamos quebrar. Que todos os dias nós possamos estar ali e falar com o Senhor. Senhor, eu entrego todos esses meus pedidos aqui em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade. O que não for conquistado é permissão do Senhor. E muitas vezes os teus sonhos não são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. O Senhor, Ele tem algo para te dar. Apenas confie nele. E eu vou falar para vocês agora como vocês podem fazer os livros de sonhos, dos sonhos. Você pode separar seus sonhos por áreas. A área espiritual, a pessoal, a familiar, a ministerial e a secular, que são os estudos, o trabalho. E que você possa começar a orar para conhecer o sonho que Deus tem em cada área e você possa escrevê-los. Que você possa complementar o seu livro de sonhos, colocando ali imagens da internet, de revista, mas que você possa também agregar a isso uma referência bíblica que Deus deu a respeito daquilo. Não é para você fazer do seu livro de sonhos deixá-lo guardado, mas que você seja como uma ferramenta para andar no seu dia a dia e que você ore sempre com ele. Quando você for fazer o seu devocional, pegue o seu livro dos sonhos e comece a orar junto com ele. E cada sonho que o Senhor começar a fazer na sua vida, que Ele começar a realizar, que você possa anotar ali a data da realização daquele sonho, para que isso possa servir de testemunho. É assim que nós devemos fazer nosso livro do sonho. Quando é no final do ano, você pode ter certeza que o Senhor irá realizar. O Senhor irá realizar todos os sonhos que Ele colocou na sua vida. Amém? E quando o sonho se cumprir, que você possa anotar a data daquilo dali e como aconteceu, para que você venha testemunhar. Amém? Eu tenho certeza que vocês fazendo esse livro dos sonhos, seguindo conforme essas dicas que foram passadas para vocês, vocês estarão testemunhando coisas grandiosas que o Senhor fez na vida de vocês. Nesse momento eu encerro esta aula, mas que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos apenas para agradecer por estarmos vivos, por o Senhor ter nos dado condição de chegarmos até aqui, porque a cada dia que você persevera na presença do Senhor, grandes coisas Ele vai fazer, amém? Que você possa fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, nós agradecemos, Pai, por cada momento que Tu tem conquistado, Pai, na nossa vida, por cada segundo que Tu tem nos dado, Pai, por cada vitória que o Senhor tem feito com que nossas conquistas, Pai, sejam conforme a Tua vontade. Mas o Senhor, Pai, Ele está agindo conforme o Teu coração. O meu coração, Pai, Ele está aqui
ele está aqui aberto para receber a tua palavra, mas o Senhor é quem vai fazer, o Senhor é quem vai agir. Que dentro da nossa casa, Pai, o Senhor comece a agir, comece a arrancar tudo aquilo que não pertence a Ti, e que nós possamos, Pai, deste encontro em diante, ser como vitrines sem manchas, que as pessoas possam olhar para nós e que possam dizer que houve a transformação e que na nossa vida há testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai. Amém, amém, amém.